No sertão nordestino o tempo tem outro jeito. Não corre, não voa. Ele rasteja, como cobra preguiçosa entre pedras quentes, esperando o momento certo para picar. Ali, o sol não nasce, ele castiga. A terra não floresce, ela sobrevive. E o homem não vive, ele resiste. Naquela imensidão seca e rachada, cercada de mandacaru, de xique-xique e do silêncio dos mortos, surgia um nome sussurrado entre feiras, velórios e becos de vila. Lampião. Virgulino Ferreira da Silva. Cangaceiro. Capitão. Assassino para uns. Justiceiro para outros. Herói em algumas bocas. Maldição em muitas outras. Mas naquele ano, 1937, algo começava a mudar. Não no mundo, no vento. Porque antes de acontecer qualquer coisa nesse sertão, o vento muda. Ele sopra diferente. Ele avisa. Num fim de tarde avermelhado, o bando de Lampião cruzava o sertão da Bahia. Caminhavam em silêncio. O sol batia nas testas suadas, os chapéus de couro brilhavam com o suor da estrada. Nem mosca zumbia. Até o zumbido tem medo quando o silêncio é pesado demais. Eles chegaram numa elevação de pedra onde a vista alcançava longe. E lá montaram acampamento. Fogueira baixa. Vigia armado. Ninguém falava alto. Todo mundo parecia sentir que alguma coisa estava errada. Mas ninguém sabia o quê. Capitão. Ouvi coisa esquisita lá na feira de Juazeiro. Esquisita como? Diz que tem um homem vagando pelas estradas, vestindo paletó preto, chapéu enfiado até os olhos, e fumando um cigarro que nunca apaga. Ah, pronto. Chegou o fantasma fumante agora. O povo inventa demais. Rir não, cabra. Tinha gente séria dizendo que viu. Ele apareceu de noite. Só a brasa acesa no escuro. E quando se aproximaram, ele sumiu. Tudo que se repete no sertão tem um fundo de verdade. E às vezes o fundo é mais fundo que o poço que enterraram tua mãe. Eita, a noite caiu como pedra. Rápida, pesada. A fogueira era a única luz viva no mundo. O bando jantava calado. Só se ouvia o estalar da lenha, o som dos grilos e de vez em quando o uivo distante de um cachorro que ninguém via. Maria Bonita estava sentada num toco de madeira, o rosto iluminado pelas chamas. Ela olhava para o fogo como quem conversa com ele. No fundo, ela sentia algo que não sabia explicar. Um calafrio quente. Um pressentimento. Esse silêncio não é de paz. É de aviso. Então fica atenta. Quando o silêncio fala, é bom saber escutar. Foi então que aconteceu. Primeiro, o som, baixo, arrastado, passos. Depois, a luz, fraca. Uma brasa laranja, acendendo e apagando no escuro. Ritmada, como se fosse só um cigarro, mas aceso por alguém que já devia estar morto. O bando levantou de súbito, armas apontadas, olhos arregalados. Capitão, aquilo ali é o quê? Deixa vir. Do meio da noite, surgiu ele. Magro, alto, paletó escuro, camisa limpa como se não conhecesse poeira. Chapéu cobrindo metade do rosto. E o cigarro? Aquele maldito cigarro, brilhando sem parar. Como se queimasse o tempo em vez de fumo. Ele parou a poucos passos do círculo de luz da fogueira. Nenhum músculo se mexia. O mundo pareceu prender a respiração. Boa noite, Capitão Virgulino. O sertão tem sede, mas também tem memória. Aquela voz não era só voz. Era como se o tempo falasse. Como se cada palavra carregasse poeira de um século inteiro. E quem é tu que fala meu nome sem pedir licença? Eu sou o que aparece quando a estrada termina. Sou o que sobra quando todo mundo já foi embora. É ele. É o homem do cigarro. O bando congelou. Ninguém atirou, ninguém piscou. Até os insetos pareceram calar. Lampião se aproximou devagar. O homem não se mexeu. O cigarro queimava, mas o ar não tremia. Nenhuma fumaça subia. Tu veio aqui por quê? Se é para morrer, escolheu bem o lugar. Não vim para morrer. Vim para lembrar. Lembrar de quê? De ti. Do que tu era. Do que tu enterrou. E do que ainda vai voltar querendo acerto.
Naquela noite, no meio do nada, o rei do cangaço olhou nos olhos de um homem que não piscava e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que havia algo maior que sua própria lenda, mas o pior ainda estava por vir. O sertão é chão rachado, mas também é espelho partido. E quando a noite cala, é porque o que vai ser dito não cabe mais no dia. O silêncio depois da fala do homem era mais pesado que chumbo. O fogo da fogueira tremeluzia como se tivesse medo. Ninguém se mexia, nem bicho, nem homem, nem o vento. O homem do cigarro dava pequenos passos, lentos, firmes, como se tivesse todo o tempo do mundo. O barulho das botas dele na areia soava como tambor de velório. Tu vem de onde, cabra? Qual vila? Qual estrada? Eu não vim de estrada. Vim de lembrança. Não gosto de resposta enrolada. E eu não gosto de mentira, capitão. Mas ambos estamos aqui. Um dos cangaceiros, mais nervoso que os outros, ergueu o rifle. Capitão, quer que eu tire esse traste do caminho? Abaixa essa arma. Se esse cabra quisesse morrer, já tinha vindo sem cigarro. Tem algo estranho nele. O ar ficou mais grosso. A pele arrepia. Eu sei. Não é homem comum. Mas também não parece assombração. O homem parou diante da fogueira. Não ultrapassou a luz. Ficou na beirada da sombra. A brasa do cigarro iluminava só metade do rosto. E mesmo assim, parecia mais rosto do que muitos homens vivos. Capitão, posso falar contigo. A sós, longe do bando. 5 passos fora da luz. Só tu e eu. Não, capitão, isso é arapuca. Tu vai cair na conversa desse homem. Tá doido? Às vezes, para saber quem é o inimigo, tem que caminhar com ele. Lampião levantou. O couro do gibão rangia como madeira seca. Olhou para Maria Bonita mais uma vez. Ela não falou nada, mas os olhos diziam: se tu for, volta. Virgulino seguiu. Os passos eram lentos, a mão no cabo da faca, sempre alerta, mas sem medo. Chegaram a um ponto onde o fogo já era apenas memória. Agora fala, cabra. O que tu quer? Eu vim para te lembrar. De quê? De ti. Não preciso de lembrança. Eu vivo o agora. Quem vive só o agora, já tá morto e não sabe. O homem tirou um objeto do bolso. Era pequeno, velho, um baralho. As cartas estavam desgastadas, manchadas, como se tivessem sido mergulhadas em sangue e sal. Escolhe uma carta, capitão. Mas escolhe com fé. Isso aqui é jogo de cigano, feitiço? Não é jogo, é espelho. Lampião hesitou, mas pegou. Virou a carta. Era o valete de espadas, mas o rosto da figura era conhecido. João, teu irmão, morto por vingança, por tua causa, e até hoje tu carrega isso nos ombros. Só que finge que é arma. Tu não sabe de nada. Sei mais do que tu quer admitir. Sei do pai implorando por paz. Sei da mãe chorando sangue. Sei da noite em que tu jurou nunca mais confiar em ninguém. E nunca mais confiar em Deus. O cigarro queimava mais forte. A brasa iluminava o rosto do homem como se o inferno soprasse de dentro para fora. Tu é o quê? Enviado de padre? De coronel? De demônio? Eu sou aquilo que sobra quando o homem esquece quem é. Sou o acerto de contas que ninguém pede, mas todo mundo recebe. O chão sob os pés de Lampião parecia vibrar. A noite ficou mais fria. O sertão, que sempre fora seco, agora cheirava a cova recém-aberta. Tu quer continuar teu caminho, Lampião? Quer morrer como lenda? Então vai. Mas lembra, lenda não dorme. Lenda não tem descanso. Lenda é a alma que nunca acha sossego. Eu durmo com faca debaixo do travesseiro. Descanso pra mim é coisa de fraco. Então prepara teu descanso em pé, porque deitado tu não vai durar muito. O homem virou de costas, sem se despedir, sem desaparecer. Apenas se afastou, como fumaça que decide ir embora devagar. Virgulino ficou ali, parado, olhando o escuro, olhando para dentro. E naquele instante, pela primeira vez, ele não sabia se era ainda homem,
ou apenas um nome ecoando no vazio. Às vezes, a noite vem só para mostrar que o dia nunca existiu. Quando Lampião voltou ao acampamento, o bando todo observou, mas ninguém perguntou nada. Só Maria Bonita se aproximou e viu nos olhos dele uma coisa que nunca tinha visto. Silêncio. Não o silêncio do medo, nem o da dor, mas o silêncio de quem acabou de conversar com o próprio destino e não soube se gostou da resposta. O dia amanheceu como um lamento. O céu não estava azul nem nublado. Estava parado, como se o próprio tempo estivesse preso entre duas respirações. Lampião cavalgava na frente do bando, calado. Não falava, não ordenava, não olhava para trás. O rei do cangaço parecia estar preso dentro de si. Maria Bonita cavalgava ao lado. Ela não perguntou, mas sentia. Sabia que Lampião tinha voltado diferente da conversa com aquele homem. Mais frio, mais pesado, como se arrastasse uma cruz feita de lembranças. Tu não dormiu essa noite, nem a noite dormiu. Ele te disse algo que te quebrou? Ele me mostrou o que ainda carrego, mesmo quando acho que tô leve. O bando seguia a estrada estreita rumo a um vilarejo esquecido. Era o ponto de encontro com um informante, um dos muitos que vendiam notícia quente em troca de vida salva. Mas no caminho, o mundo parecia diferente. Os pássaros sumiram, o som do mato calou e os cavalos estavam inquietos, como se quisessem voltar. Foi então que Lampião ergueu a mão. Mandou parar. A estrada. Ela tá quieta demais. Capitão, quer que a gente avance a pé? Não. Quero silêncio. Quero escutar o que não quer ser ouvido. Foi nesse instante que algo se revelou. Não um som, mas um cheiro. De vela queimada, de incenso velho, de chão molhado sem chuva. O bando olhou à frente, e ali, parado no meio da estrada, estava ele. O homem do cigarro, de novo. Como se nunca tivesse ido embora. Ou como se estivesse sempre esperando o meu Deus. É ele. Dessa vez, eu vim preparado. Lampião desceu do cavalo. Foi caminhando devagar. A mão no coldre. Mas o coração nas mãos de Deus, se é que ainda acreditava nele. O homem do cigarro deu um passo à frente. Sorriu. Mas não era sorriso de alegria. Era sorriso de quem sabe o final da história. Tu veio, mesmo sabendo que cada vez que me vê, deixa um pedaço de si para trás. Dessa vez eu vim cobrar. Tu anda falando de passado, mas o que tu quer mesmo? Quero que tu escute. Não com os ouvidos, com a culpa. O homem estalou os dedos. O som ecoou seco, como estalo de chicote. E do nada, as árvores ao redor começaram a tremer. As folhas caíam como lágrimas. E ali, no meio do mato, começaram a surgir vozes. Tu levou meu filho, Lampião. Tu queimou minha casa por vingança. Eu nunca aprendi a andar. Lampião se virou, olhos arregalados. O vento soprava forte agora. Mas não era vento do sertão. Era vento de alma. Tu acha que tua fama só pesa nos jornais? Ela pesa em cada cruz sem nome. Em cada rosto que tu apagou. Em cada sonho que tu cortou pela raiz. Chega. Eu fiz o que precisei para sobreviver. E quem sobrevive, esquece que viver é diferente de matar? Lampião caiu de joelhos. Mas não por fraqueza, por memória. A lembrança bate mais forte que bala. Maria Bonita correu até ele, mas parou ao ver o olhar do homem do cigarro. Era como olhar dentro de um espelho sem reflexo. Um buraco negro de silêncio e castigo. Tu ainda tem escolha, Virgulino. Mas a estrada tá se fechando. Quando o pó levantar, não vai ter volta. Então fala logo. Qual o meu fim? Tu não morre com bala. Tu morre com peso. E quando pesar demais, tu afunda. Mesmo no chão seco. O homem tragou o cigarro uma última vez. O fogo brilhou. E de repente, apagou. Mas mesmo assim, a brasa continuou acesa nos olhos de Lampião. O estranho virou de costas e sumiu na poeira. Dessa vez nem pegada ficou. Só o vazio. Capitão. E agora? Agora a gente segue. Mas dessa vez, sabendo que não é só o governo que persegue a gente.
É o passado também. O sertão não esquece. E quando ele lembra, cobra com juros. Lampião agora sabia. O maior inimigo não era feito de carne e osso. Era feito de memória. E o acerto final estava mais perto do que nunca. Estava mais perto do que nunca. As nuvens corriam devagar, pesadas. O sol queimava, mas não aquecia. Era como se a natureza soubesse que alguma coisa ia se encerrar naquele dia. Lampião seguia à frente do bando, mas agora algo nele tinha mudado. O jeito de andar, a forma de olhar o horizonte, como se cada passo fosse uma despedida. Maria Bonita o observava em silêncio. Sabia que o homem do cigarro não tinha sido só uma aparição, tinha sido um sinal, um aviso, ou pior, um presságio. Tu ainda não me disse. O que ele foi para ti? Foi um espelho, Maria. Mas espelho que não mostra o rosto, mostra o peso da alma. O bando chegou a um novo esconderijo. Era uma grota funda, cercada por mato espesso e pedras altas. Um lugar que poucos sabiam. Ali Lampião costumava descansar, mas dessa vez ele não deitou. Ficou sentado na beira da pedra, olhando o chão como quem escuta as vozes debaixo da terra. Capitão, a gente vai esperar o coronel aqui? A gente não vai esperar ninguém. Mas alguém vai chegar. Sempre chega. Naquela noite, os cangaceiros comeram em silêncio. O fogo da fogueira estalava baixo. A carne tinha gosto de poeira. E quando a madrugada caiu, com ela veio o frio. Não um frio de vento, mas um frio que vinha de dentro. De lembrança. De pressentimento. Tu lembra da noite em que a gente se conheceu? Lembro. Tu me chamou de louco. E tu disse que era melhor ser louco do que ser covarde. E continuo achando. Pois agora tu tá calado demais, Virgulino. É que tem silêncio que fala mais do que grito. Na terceira hora da noite, ele apareceu, de novo. Sem aviso. Sem som. Sem medo. O homem do cigarro. Parado a poucos metros do acampamento. A brasa acesa. O rosto metade sombra, metade dúvida. Lampião não se levantou. Só olhou. Eu sabia que tu ia voltar. Tu me chamou mesmo sem querer. Tu veio me buscar? Não. Eu vim te mostrar. O homem esticou a mão. Nela uma carta. A mesma do baralho antigo. Era o rei de espadas. Mas com o rosto de Lampião. Só que morto. Com os olhos fechados. E uma lágrima de sangue no canto da boca. Então é isso? Esse é meu fim? Tu sempre soube. Só não queria aceitar. Lampião se levantou. Olhou o homem nos olhos. E naquele instante não havia medo. Havia cansaço. Um cansaço velho. Do tipo que não vem do corpo, mas da alma. E se eu fugir? A morte não corre. Ela espera. E se eu lutar? Ela não sangra. E se eu aceitar? Ela te leva. Mas em silêncio. No amanhecer o bando foi surpreendido. Soldados cercavam a grota. Era emboscada. O informante tinha vendido a localização. Traição. As balas voaram. Os gritos cortaram o ar. E o chão bebeu sangue de todos os lados. Lampião lutou, como sempre. Mas dessa vez, não buscava vitória. Buscava fim. A última coisa que Maria Bonita viu foi o rosto de Lampião sorrindo. Não um sorriso de alegria, mas de alívio. E então, o som de um tiro. Seco. Final dizem que depois da chacina, ninguém achou o corpo do homem do cigarro. Mas alguém viu uma brasa acesa sozinha na beira da estrada. Dizem também que nas noites em que o sertão fica quieto demais, se escuta uma voz rouca, como de quem fumou o mundo inteiro. E ela diz: todo homem vira lenda, mas só alguns viram sombra. E Lampião foi os dois. Curta, comente, se inscreva e compartilhe o vídeo.